ver diversas passagens bíblicas que, independente do autor e das diversas fases e anos diferentes que os autores viveram, como Daniel, Enoque, Jeremias e também Esdras viveram, mas o que eles falam remetem para o mesmo assunto. Vejam como a palavra do Eterno é tremenda, meus irmãos. Daniel, primeiro Enoque. Enoque viveu antes de Daniel. Esdras não era contemporâneo de Daniel. Jeremias não era contemporâneo de Daniel, ou muito menos de Enoque. E o que eles falam trata-se de um mesmo tema, e que nós estamos tendo o privilégio de viver a época em que tais profecias estão se cumprindo cabalmente. Isso é maravilhoso. Maravilhoso isso. Vamos lá, vou tocar aqui para vocês. Tonight specifically to hear about this and also the red heifer, but this is very important that people understand what we might be seeing, because when you can see what's happening, I think that it dampens the fear at least a little bit to be able to know what's coming. At least for me it does. I like to see what's coming. If I can flip the light switch on down a creepy hallway, I prefer that, rather than not. So yeah. And it definitely dates me, but I believe I've been teaching this for almost 30 years. And wow. The longer I live, the more real and the more confirmation that comes. And in Daniel 11 is where we read of the willful king, and it talks about the king of the south and the king of the north. And this insight... Daniel capítulo 11. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Daniel capítulo 11. Cadê? Tá aqui. Daniel capítulo 11. Onde fala do rei obstinado. Em inglês, willful king. Ou rei obstinado. Fala do rei do norte, do rei do sul. Essa profecia, existem profecias que já se cumpriram no passado, mas são, como os entendidos gostam de dizer, profecias cíclicas, que já foram cumpridas em um determinado período ou tempo da história no passado, mas que essas profecias também se cumprem em outros tempos determinados. Deixa eu abrir aqui Daniel capítulo 11, né? Eu vou esticar o máximo que eu puder a live de hoje, e amanhã a gente complementa esse assunto, tá bom? E aqueles que estiverem interessados e amam a palavra do Eterno como eu amo, então espero, né? Não vou nem perguntar se o áudio está bom, porque 9 vão dizer que sim, que está bom, um vai falar que está ruim, que está baixo. Daniel capítulo 11 fala: os reis do norte e do sul. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Lembrando que a Pérsia é o moderno Irã. O Irã, eu deveria até ter colocado aqui. É um artigo antigo, mas muito informativo sobre a história do porquê a Pérsia teve o seu nome mudado para Irã. Inclusive,
isso também é citado aqui no trecho dessa live. O nome Irã vem de Aryan, ou Ariano, ou Ariana, ou do deus Áries. E foi uma recomendação do homem do bigodinho proxeneta para mudar o nome de Persa para Irã, com relação à raça ariana. Então, vejam a coisa maligna por trás de tudo isso. E aqui diz: agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas. Empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Em inglês, essa expressão rei todo-poderoso está escrito willful king, que significa um rei obstinado. Você já conheceu uma pessoa obstinada, principalmente quando a pessoa tem sede de vingança e essa sede, esse sentimento a cega a tal ponto que a pessoa diz: eu não vou parar enquanto não ver a minha vingança se concretizar. Por exemplo, o Molusco de 9 Dedos, ele é um obstinado. Tem um vídeo dele, aquela vinheta que eu toco aí, que país é esse? Que um trecho que ele fala: eu não vou parar enquanto eu não ferrar com a vida desse Moro. Ele está obstinado em acabar com a vida do Sérgio Moro. Isso é uma obstinação. E esse rei que vai se levantar será assim. Continuando aqui com o vídeo. Young lady talked about the Qin, the China, Russia, and the Iran alliance, and basically we see here the uniting of the kingdom of Tartaria. We see Tartaria ran from the area there of Ukraine all the way to the sea there into Chinese Tartaria. And we're seeing not long ago Vladimir Putin went to Xi Jinping and said, I embrace your vision for the New World Order. And Putin basically kissed the ring of Xi Jinping and inaugurated him as the king of the South. Yeah. And in geopolitics, you can look up, they talk about the global north, which is basically your G7 nations, and the global south, which is basically your third world countries. And this is... Então veja bem, vamos fazer uma pausa aqui. O David Carrico diz que hoje os reis do norte o G7, as 7 nações mais industrializadas e mais ricas. E o Reino do Sul são as nações do terceiro mundo, do hemisfério sul. Agora eu pergunto a vocês, o que está acontecendo no nosso hemisfério? Quem está comprando, construindo cidades, dando dinheiro a rodo para, por exemplo, a China está negociando com o Uruguai, a China já comprou a Argentina, a China agora está tentando negociar com o Paraguai e a China também está profundamente metida no Brasil. Então, se o que ele está dizendo coaduna com o que está escrito nas Sagradas Escrituras, o Reino do Sul, que seria representado pelas nações subdesenvolvidas, as quais estão rendendo o seu poder à China, então poderíamos colocar o seguinte: o Reino do Norte, as nações do G7, Reino do Sul, China, muito embora a China não esteja ao sul. Mas como a China está apossando-se ou tomando conta da América do Sul, não seria um descalabro dizer assim. Continuando. Daniel 11, we have the king of the north
which is your G7 countries, Britain, the United States. Then you have the global South. And no doubt Xi Jinping is the king of the South. And we see this prophetically coming into this end-time conflict. And for many, many, many years, I have been saying that the king of the South is Iran. And it really seems to be the case. Now, we had, when we did our Midnight Ride on Tartaria, right on the eve of the announcement of this chim of the Chinese and the Iranian alliance, we had 3 confirming witnesses. We had Daniel 11. Veja bem, aliança entre China e Irã. Muita atenção com essa aliança. Eu já citei esse evento em uma live. É um tema extenso, complexo e tem que ser muito prestado atenção. Porque é algo complicado e ao mesmo tempo muito complexo. Aliança entre Irã e China. Essa aliança irá invadir Israel. Segundo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Aliança China e Irã. Ah, Gustavo, é Gog e Magog? Não. Lembrando que Gog e Magog se dará depois do milênio. Não estou falando de Gog e Magog. Lembrando que essa aliança é um planejamento desse rei obstinado que vai pisar a terra ou na terra dos eleitos, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. Continuando. And we also had the book of Enoch. In the book of Enoch, in chapter 56, and the 5th verse, and it says, in those days the angel... Está aqui, ó. Livro de Enoque, o qual eu vou ler agora. Ele falou 56, ele deve estar lendo Enoque Etíope. Esse livro aqui, que eu tenho, que é o livro de Enoque, eu já deixei aqui marcado. Nesse livro aqui é o capítulo 54. Diz assim, olha. E no Sefer é o capítulo 55. O que esse capítulo 56, no Enoque Etíope, e nesse outro Enoque aqui que eu tenho, que é o capítulo 54, e no Sefer é o capítulo 55, fala do retorno dos Néfilim. Meus irmãos, isso daqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Do retorno dos Néfilim. Preste atenção, diz assim. Depois disso, o ancião de dias arrependeu-se e disse: em vão eu destruí todos os habitantes da terra. Aí vem a explicação. Em Gênesis 6, também fala que Deus se arrependeu, mas de ter feito o homem. Em ambos os casos, entendemos que a palavra arrependimento significa entristecer e não lamento por ter cometido um erro, já que Deus é infalível. Versículo 2. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra, mas eu colocarei um sinal nos céus, e ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. Aí, comparando com Gênesis 9:13, diz: eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal de convênio entre mim e a terra. Aí vem o versículo que ele começou a ler, o David Carrico. Depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prendê-los antecipadamente pela instrumentalidade dos anjos, no dia da aflição e da perturbação, minha ira e minha punição permanecerá sobre eles. Minha punição e minha ira, diz Yahuwah dos Espíritos.
ó vós reis, ó vós poderosos, que habitam o mundo, vereis meu eleito, isso é Yahuwá falando, assentado sobre o trono da minha glória, e ele julgará Azazeel, todos os seus associados, em nome do Yahuwá dos Espíritos. Ali, igualmente, aí já é Enoque dizendo, ali, igualmente, eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição. Então Enoque viu os sentinelas, os 200 que copularam com as mulheres, andando em punição. E como eles estavam? Confinadas numa rede de ferro e bronze. Eles estavam acorrentados por correntes, grilhões de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, para quem estes sob confinamento estão indo? Ele disse, para todos os seus eleitos e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes profundas, fendas do abismo. E aquele vale será cheio com seus eleitos e amados, os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Então, príncipes se combinarão, olha só, príncipes se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, guardem isso, os chefes do leste, entre os partos e medos, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. Olha aqui. Partos e medos. Eu vou deixar o David Carrico explicar quem são os partos e medos que Enoque cita aqui. Shall return and hurl themselves to the east upon the Parthians and Medes. Now the Parthians, this is in Iran. They're the Iranians. Tá vendo? Partos também é um outro nome para uma, vamos colocar assim, uma etnia iraniana. Tá? Os partos, isto é, no Irã, eles são os iranianos hoje. E o que eles irão fazer? Veja bem, os sentinelas, os Néfilim, que voltarão à terra, se combinarão e juntos conspirarão com os chefes do leste, entre os partos e medos. Então, os Néfilim, os pais dos Néfilim, os sentinelas, ou também conhecidos como Grigori, eles combinarão, se levantarão e combinarão e entrarão nos governantes iranianos com espírito de perturbação, se juntarão aos chefes do leste para remover reis. Por exemplo, o Irã vai atacar a Arábia Saudita. Está escrito, se vocês quiserem acompanhar, Isaías capítulo 21. Deixa marcado aí Daniel 11, vamos em Isaías capítulo 21. Isaías capítulo 21. E marque na sua Bíblia, por favor. Está aqui, olha. Apesar do título dizer
profecia contra a Babilônia, e Babilônia é o Iraque. Diz assim: sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Aí vem o comando: sobe, ó Elão, sitia, ó Média. Já fiz cessar todo gemer. Média é uma região da Arábia Saudita. Então, Elão, que é o Irã, irá atacar a Arábia Saudita. O que coaduna com essa profecia de Enoque, deixa eu marcar aqui Daniel, que diz, vou repetir, Enoque, no Enoque Etíope é o capítulo 56, nesse aqui que eu estou lendo é o 54, e no Sefer é o 55. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui no Sefer, para que vocês vejam. Vou abrir aqui. Só um pouquinho de paciência. Jubileus. Aqui no Sefer é Sefer 55. Aqui. Espero conseguir fazer aqui colocar aqui. Eita! Que a Bíblia é pesada. O negócio que eu tenho aqui para escorar, não sei se vai aguentar não, pessoal. Espero que dê. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui agora a imagem. Está aqui, né? Essa é a imagem do Sefer. Aí, esse aqui é o capítulo 55, do versículo 6 em adiante. Está aqui, ó. There likewise I beheld hosts of angels who were moving in punishment. Então, eu contemplei miríades não, seria uma legião de anjos que estavam se movendo em punição, confinados em uma rede de ferro e cobre. Então, eu perguntei ao anjo da paz, que procedia comigo, a quem aqueles que estavam em confinamento se dirigiam. Ele disse: para cada um dos seus eleitos e para os seus amados, que eles possam ser jogados nas fontes e nos recessos profundos do vale, e que o vale será completo ou cheio com os seus eleitos e amados, os dias daqueles cuja vida será consumida, mas os dias dos seus erros serão inumeráveis. Então, está aqui, o versículo 9. Então, os anjos combinarão juntos e conspirarão, os chefes do leste, entre Parthians, está aqui, ó, Partos e Medos. Removerão reis. Deixa eu chegar mais aqui para cá. Peraí. Só um momento, pessoal. É uma operação aqui tremenda. Diz aqui, ó. Então os anjos combinarão juntos e conspirarão, os chefes do leste, entre os partos e os medos, removerão reis, em quais o espírito de perturbação entrará. Então, o Irã, que são os partos,
será uma nação perturbada pelos anjos caídos que entrarão neles. E isso os levará a fazer guerras ali na região. E diz mais aqui, olha, diz mais aqui. Eles os removerão dos seus tronos, como se levantarão como leões das suas covas e como lobos famintos até o meio do rebanho. Eles se levantarão e pisarão a terra dos seus eleitos. Essa frase, ou esse versículo, pisarão a terra dos seus eleitos, mais adiante isso vai ser explicado, é uma referência à Terra Santa, a Jerusalém. Continuando aqui, deixa eu voltar para o vídeo aqui do canal, onde é que eu estava aqui. Vamos lá, continuando aqui. They shall stir up the kings, so that a spirit of unrest shall come upon them, and they shall rouse from their thrones, that they may break forth lions from their lairs, and as hungry wolves among their flock, and they shall go up and tread underfoot the land of his elect ones. Specifically prophesying that these Parthians, Iran, is going to come into Israel in the last days. You want to know something? One of the Tá vendo? Israel irá, ou melhor, Irã irá invadir Israel. Eu vi aí no chat que uma pessoa falou, você cometeu um erro tremendo falando que só haverá um Gog e Magog. Então, eu estou aberto para que me provem que nós teremos 2 Gog e Magog. Porque a palavra diz que Gog e Magog acontecerá depois do milênio. Se me mostrarem que dentro de uma base bíblica aqui teremos 2 Gog e Magog, eu não tenho nenhum orgulho e essa amostra sendo correta de acordo com as Sagradas Escrituras, por favor, me ensinem que eu quero aprender. Então, nos últimos tempos, Irã, mas juntamente com a China, que é uma aliança maldita, está aqui, ó, esse amigo aqui, ó, João da Silva, você comete um erro crasso, né? Seria, dizendo que só tem um Gog e Magog. O primeiro Gog e Magog vai levar 6 meses para queimar os armazenamentos. Deixa eu ler aqui. E o do Apocalipse não vai. Bom, tudo bem, João. Vamos ver então, né? O tempo vai mostrar, né? Eu continuo crendo que será somente um Gog e Magog. Continuando aqui com o vídeo. slogans that they're saying in Iran is something about biting the tail of the lion, and which is crazy. And as we know as well, Iran also is where we get the word Aryan, right? Or Iran comes from Aryan, and Aryan is like Aries, the lion. Aryan has the lion symbolism, which we've talked about before too. Because at one time, King Og of Bashan was the ruler of the Aryan kingdoms. Pretty amazing. Yeah. And we've got another confirming witness in 2 Esdras 15. And if any, and I tell you what, last week's Midnight Ride... Daqui, ó, 2 de Esdras, capítulo 15. Eu vou abrir para vocês aqui também no Sefer. 2 de Esdras. Deixa eu ver aqui qual é. Hoje eu li, não vou dizer muito, mas eu vi o quanto essa Bíblia aqui é importante, pessoal. Se você tem uma Bíblia, King James, 1614, aquelas antigas, você também tem a 2 de Esdras. Deixa eu ver aqui. (1396)
Segunda de Esdras. E vai ver o capítulo 15. Já vou colocar aqui para vocês. O Segunda de Esdras pode ser baixado em PDF, quem tiver a curiosidade. E vai ler do versículo... Eu vou deixar aqui. Eita, onde ficar, mano? Eu vou deixar aqui a segunda de Esdras, deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Tá aí, ó. Essa é a segunda de Esdras. Vou esperar ele mencionar o capítulo e a gente vai ver aqui, tá bom? Continuando. Very good, even if me and John did do it. It was a real good. We give you a lot of insight there into these Jewish apocalyptic books, which the Midnight Ride tonight shows how important they are. Let's have another confirming witness from 2nd Esdras. And let's look at the 15th chapter, and we'll read in verse 29, when the nations... Tá aí, segunda de Esdras, capítulo 15, versículo 29. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Tá aqui, ó. É só seguir o meu dedo, olha. Where the nations of the dragons of Arav, onde as nações dos dragões da Arábia virão com muitas carruagens, e uma multidão deles será levado como o vento sobre a terra. Que todos eles que ouvirem irão temer e tremer. Também os carmanianos, no furor da sua ira, irão adiante como um javali selvagem da floresta, e com grande poder eles virão e se juntarão à batalha com eles, e shall waste a portion, e uma parte será aniquilada, e uma parte da terra será aniquilada, de Ashur. Opa, peraí, pessoal. Pronto, tá aqui. Não sei se deu para ver tudo. Versículo 29, tá aqui. Where the nations of the dragons. Muito bem, deixa eu já ir adiantando. Agora que eu vi, eu perdi completamente a noção do tempo. A Márcia deve estar até chateada comigo ali, que hoje domingo... E aqui já são 10:01, aí 11:01, né? Então aqui diz, onde as nações dos dragões da Arábia. Que nações são essas? Quem são essas nações, Gustavo? Deixa eu trazer aqui para vocês. Já foi feito um estudo também sobre isso. E quem quiser anotar... Está aqui. As nações dos dragões, árabes muçulmanos com Turquia e Irã. Nações sunitas, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Catar, Oman, Kuwait e a Jordânia. Essas nações são sunitas. Nações xiitas, Irã, Iraque e a Síria, sendo que na Síria a maioria é sunita, mas existe uma minoria xiita que é bem radical. Então, essas são as nações, conforme estão descritas aqui no livro da Segunda de Esdras, aqui, ó. Where the nations of the dragons of Arav shall come out, ou onde as nações dos dragões da Arábia
virão, shall come out, with many chariots, com muitas carruagens, and the multitude of them, e a multidão deles será carregada como o vento sobre a terra. E todos que os ouvirem, temerão e tremerão. Também, aqui diz, also the Carmanians, também os carmanianos, no furor da sua ira, irão adiante, como as the wild boars of the woods, como um javali selvagem da floresta. Quem são os carmanianos? Novamente eu vou deixar o David Carrico comentar e mostrar quem são os carmanianos. Of the dragons of Arabia, well, I wonder who the dragon might be. And this is specifically stated to be coming from the east. Pretty definitive. It says, they shall come out with many chariots, and the multitude of them shall be carried as the wind upon the earth, that all they which hear them may fear and tremble. Also the Carmanians, raging in wrath, shall go forth as the wild boars of the wood, and with great power shall they come and join in battle with them. So here we see the Carmanians joining with the dragons of the east, coming from the east. Então veja, a coalizão dos carmonianos ou carmanianos se juntando aos dragões do leste. Quem são as nações do dragão do leste, ou os dragões do leste? Conforme eu li para vocês, novamente, está aqui anotado, olha. Dragon Nations, ou nações dragão, sunitas, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Oman, Kuwait e Jordânia. E xiitas, Iraque, que é a Babilônia, Irã, que também se refere ou é conhecida como Partos, conforme nós vimos, Partos e Medos, e a Síria, que é um país cuja maioria da população é sunita, mas tem uma minoria xiita que é radical. E quem está no comando da Síria é o Bashar al-Assad, que é da minoria alauíta, que mata para sobreviver. Então, vai guardando isso. Por quê? Porque esse capítulo 15 da segunda de Esdras, do versículo 29 ao 33, fala da invasão iraniana com a ajuda da China. O Irã irá invadir Israel com a ajuda da China. Então, os carmanianos também é um outro nome para o moderno Irã. Só que, e conforme foi dito, Carmanians ou carmanianos é um pequeno grupo étnico do Irã. E esses três eventos, Enoque 56, Daniel 11, 2 de Esdras, capítulo 15, que estamos vendo, relatam o mesmo evento e também que haverá um retrocesso. E esse retrocesso nós podemos ver na segunda de Esdras, do versículo 31 ao 34, quando uma outra nação entrará nessa guerra. E então a aliança China e Irã terá que retroceder. Vamos ver aqui, ó. Vou jogar novamente a imagem do Sefer para vocês. Está aqui. Do versículo 31, está aqui, ó. 31 até o 34. E então, os dragões terão upper hand, quer dizer, terão, como eu poderia, terão poder, né? Lembrando a sua natureza, e eles se voltarão contra eles mesmos, conspirando, e eles se voltarão a eles mesmos, conspirando juntos em grande poder para persegui-los. Então, estes serão atribulados, sangrarão e manterão silêncio através do seu poder, e fugirão.
e da terra de Ashur, um inimigo os cercará e destruirá algum deles. E as suas hostes, está dando para ver, né, pessoal? Vou botar aqui, ó. Versículo 31, é que eu estou segurando essa Bíblia, é pesado. Está aqui, ó. Versículo 33. And from the land of Ashur shall the enemy besiege them. E da terra de Ashur o inimigo os cercará e destruirá alguns deles. And in their host, e os seus líderes temerão e também tremerão. E haverá então uma luta entre esses reis. Behold, clouds from the east and from the north unto the south. Então, nuvens virão do leste e do norte até o sul. E elas são muito horríveis para serem olhadas, cheias de ira e tempestade. Então se levantará uma nação que vai ajudar Israel contra essa invasão proporcionada pela China e o Irã. Possivelmente essa nação será os Estados Unidos. Eu até anotei aqui. Outra nação entrará nessa guerra e então a aliança China e Irã terá que retroceder. Eu vou colocar aqui que ele vai explicar mais sobre isso. And they shall lay waste a portion of the land of the Assyrians. Now, in the height of the Assyrian Empire, it took over the whole area of the Levant there. Now, who are these Carminians? I'll read the footnote here in the Oxford Annotated Bible. It says the Carmonians from Carmania, Kerman, the southern province of the Parthian Empire. Chaching, the Carmanians in the Second Esdras, and the Parthians in the book of Second Esdras, they're the same people. It's Iran. Well, let's have another confirming witness. This is one that I've never talked about before. I just discovered this. Então veja bem, pessoal. E isso tudo, deixa eu guardar aqui que nós vamos continuar amanhã. E isso tudo bate com Jeremias capítulo 49.